Olá pessoal do Guia Brasil América, câmbio hoje na casa de 5,20, essa semana tudo tem que trabalhar na casa de 5,20, 5,22, já teve 5,28, o câmbio tem oscilado e no Brasil coisas novas acontecem e você tem que ficar preparado para ouvir de tudo. Nós acabamos de ter aí o resultado de uma pesquisa, a Datafolha trouxe uma pesquisa em que o Lula no segundo turno ganha as eleições com 55%, enquanto o Bolsonaro tem na casa de 32%. E aí fica-se atrás à tona novamente. E essas pesquisas são verdadeiras, não são? Até que ponto? Elas erraram em 2016 nos Estados Unidos, erraram em 2018 no Brasil, quando dizia que o Bolsonaro perdia para todos os candidatos no segundo turno. E agora nós somos obrigados a comentar essa política de forma assim, sobre pesquisa. Ainda falta mais de um ano, você não tem os candidatos ainda definidos. Lula era ficha suja, ficha limpa, que ninguém sabe como ficará. Aí você tem Amoedo, Ciro Gomes, Sérgio Moro, Luciano Huck. Você tem um monte de gente ali que não vinga. O Lula já tem articulado, já tem conversado com os políticos, já tem até planejado algumas coisas de ministro. Olha, ministro não tem que ser gente da pasta, não tem que ser gente que entende. Tem que ser político, porque político é que sabe fazer os rachunchos. E aí a classe política ficou toda oriçada. Você tem no Brasil questões dificílimas. E aí eu quero comentar algumas. Por exemplo, pode-se dizer que de 25 a 30% das pessoas no Brasil que votam têm uma relação com a esquerda. Ou amam a esquerda, ou são assim fanáticos pela esquerda, ou têm uma certa simpatia. E aí, consequentemente, qualquer candidato de esquerda eles vão votar. Jamais votarão num candidato como o Bolsonaro, por exemplo. Então são aquelas 30%, 25% que odeia o Bolsonaro a qualquer preço. E qualquer um que pintar ali, eles vão votar. Pode ser um poste de camisa vermelha com uma estrela. Eles vão votar nesse poste. Aí você tem, por outro lado, pelo menos 20% a 25% de pessoas que jamais votarão no PT. Que são pessoas conservadoras e que não votam no PT jamais. E que já tem uma certa simpatia com o Bolsonaro, apesar do Bolsonaro ter tantas falhas, tantas, assim, falta de lidar, de tato com certas questões, principalmente na relação à pandemia, mas essas pessoas jamais votarão no PT. Então, dito isso, nós vamos ter aí 50%, 55%, quem sabe até 60% do eleitorado já meio que definido. E aí, quem define e decide as eleições? São esses 40%, que aí estão uma parte de Bolsa Família que pensa pelo estômago, você tem parte de pessoas que estão desempregadas, você tem partes que ninguém está nem aí para a política, ele quer votar naquele que está na frente das pesquisas, por isso que alguns institutos de pesquisa se preocupam em trazer esse número e até alguém manipula esse número. Você tem parte dos políticos que é aquela base do centrão, que aonde oferecer mais ele tem seu curral eleitoral e ali vão fazer força nisso. Você tem também parte de empresários e banqueiros que também tem parte nisso. Você tem grande parte de funcionários públicos que alguma parte da esquerda, outra não se decide, não se define. Então você tem uma batalha no Brasil agora para as eleições de 2022. O que eu entendo que vai ser o divisor de águas será o ano de 2022. Final, agora esse segundo semestre de 2021, você vai ter já um arrefecimento grande da pandemia, você vai ter a volta de empregos, você vai ter um crescimento do Brasil, você vai ter uma diminuição do dólar e isso já vai dar uma melhorada na questão do Bolsonaro. No ano de 2022, aí é para valer. Aí tem que trabalhar, os dois partidos vão trabalhar muito. Lembrando que o Bolsonaro é um presidente sem partido. Então veja a batalha que tem que fazer. A economia tem que dar muito certo, ele tem que bater firme e ainda há quem diga das urnas eletrônicas que precisa ser voto auditado. Então, as eleições de 2022 não tem nada definido. Como dizem agora, o de hoje é uma fotografia do hoje, só que essa fotografia ela vem bastante chamuscada. Primeiro, ninguém acredita na Datafolha, ninguém acredita no Lula, e a Datafolha parece que eles estão ali caminhando junto. Mas não dá para você falar que não é 100% que não está correta essa pesquisa. Por quê? Vai saber aonde fez a pesquisa, qual é a data. Você vai fazer a pesquisa perto de um hospital, perto de um cemitério, onde tem pessoas entubadas, pessoas que estão morrendo, e aí você vai fazer uma pesquisa sobre futuro presidente do país?
Então, isso pode ser tendencioso, mas nós nunca vamos saber se essa pesquisa está certa ou não, porque não tem uma eleição amanhã. E mesmo eleições na véspera, pesquisa à véspera das eleições, também tem dado pau no Brasil e no mundo. Então, pessoal, é o seguinte, fica um alerta, está aberto, você tem um grupo que quer Bolsonaro, um grupo que não quer Bolsonaro, um grupo que quer Lula e não quer de forma nenhuma outro grupo que domine isso. Mas você tem a terceira via que não cresce, não aparece e que está morta ali. Então, Brasil, só Deus sabe o que vai acontecer em 2022. Tem muita água para passar debaixo dessa ponte e daí você tem questões no mundo como um aperto em cima da China, questões problemáticas terríveis no Brasil e no mundo que vão se definir as eleições para 2022. Guia Brasil América, Fero USA. E vamos para a batalha, vamos ver o que vai acontecer nesse próximo ano. Um abraço!